Físicos podem ter a primeira evidência experimental de um novo tipo de bóson escuro por Julio Batista Cete 20200. Créditos: Cocada Stoke Jet Images. Por Mick McRae, publicado na Science Alert. 2 experimentos em busca de um sinal de uma partícula que evita que galáxias inteiras se separem foram publicados recentemente com alguns resultados contraditórios. Um apareceu de mãos vazias, enquanto o outro nos dá todos os motivos para continuar procurando. Os bósons escuros são candidatos à matéria escura e se baseiam em partículas mensageiras de força, mas que na verdade não possuem muita força. Ao contrário dos bósons com os quais estamos mais familiarizados, como os fótons que ligam as moléculas e os gluons que mantêm os núcleos atômicos unidos, uma troca de bósons escuros mal afetaria seus arredores imediatos. Se eles existissem, por outro lado, sua energia coletiva poderia ser responsável por formar a matéria escura, a massa ausente que fornece a gravidade extra necessária para manter as estrelas do nosso universo em suas formações familiares. Infelizmente, a presença de tais bósons seria tão detectável quanto um sussurro em uma tempestade. Para um físico, entretanto, um sussurro pode ser suficiente para ainda ser perceptível, se houver o tipo certo de experimento. Os 2 estudos, um liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, o outro pela Universidade de Aarhus, na Dinamarca, procuraram diferenças sutis no posicionamento de um elétron em um isótopo conforme ele saltava entre os níveis de energia. Se oscilasse, isso poderia ser um sinal revelador de um empurrão de um bóson escuro. Esse bóson, em teoria, apareceria de uma interação entre o elétron em órbita e os quarks que formam os nêutrons no núcleo do átomo. A equipe liderada pelo MIT usou um punhado de isótopos de térbio para seu experimento, enquanto o cálcio foi o elemento escolhido pelo grupo liderado pela Universidade de Aarhus. Ambos os experimentos alinharam seus dados em um tipo de gráfico específico para medir esses tipos de movimentos em isótopos. Embora o experimento baseado em cálcio tenha aparecido conforme previsto, o gráfico de térbio estava fora da linha, com um desvio estatisticamente significativo na linearidade do gráfico. Esse não é um motivo para comemoração de uma descoberta de qualquer tipo. Por um lado, embora um bóson pudesse explicar os números, a explicação poderia ser uma diferença na maneira como eles realizam os cálculos, um tipo de correção chamado de deslocamento quadrático de campo. O motivo para um experimento talvez ter encontrado algo estranho e outro ter encontrado nada também precisa de uma explicação. Como sempre, precisamos de mais dados. Muito mais. Mas descobrir exatamente o que constitui mais de um quarto do universo é uma das maiores questões da ciência. Portanto, qualquer pista em potencial deve ser perseguida com entusiasmo. Adicionar novos tipos de partículas mensageiras de força ao modelo padrão não é algo que pode ser descartado por nada existente na física, mas encontrar uma seria uma grande descoberta. No ano passado, os físicos ficaram empolgados com as partículas se afastando em ângulos estranhos, sugerindo uma força até então desconhecida em ação. Da mesma forma, um número de elétrons recuando no experimento Xenon 1T, que pesquisa a matéria escura, deu o que falar no início deste ano, surgindo a especulação sobre um candidato hipotético à matéria escura chamado Axion. Por mais interessantes que sejam esses resultados, já tivemos nossos corações partidos antes. Em 2016, houve rumores de que um tipo de candidato à matéria escura chamado bóson de Mandala havia sido localizado entre os dados coletados pelo Grande Colisor de Hadrons em sua busca pela partícula de Higgs. Essa partícula pode ser considerada uma espécie de versão escura do bóson de Higgs, emprestando à matéria escura sua força sem se tornar evidente. O CERN jogou um balde de água fria nessa fofoca, é triste dizer. O que não significa que tal partícula não exista ou que os sinais não sejam tentadores, apenas que não podemos confirmá-la com nenhum grau real de certeza. Colisores maiores, equipamentos mais sensíveis para a detecção e novas maneiras inteligentes de procurar empurrões e sinais sutis de partículas virtualmente inexistentes podem um dia nos fornecer as respostas de que precisamos. A matéria escura com certeza não vai facilitar para a gente. A pesquisa foi publicada na Physical Review Letters, aqui. Físicos podem ter encontrado pistas da existência de bósons escuros. Victor Pinheiro 21/09/202021H35. Atom. Compartilhe com seus seguidores.
Cientistas do MIT identificaram oscilações em modelo de transição atômica de isótopos de térbio. Ainda são necessários mais estudos para comprovar a hipótese, porém. Dois grupos de pesquisadores conduziram experimentos para investigar a existência de bósons escuros. Os estudos, ambos publicados na revista Physics Review Letters, apresentaram resultados contraditórios. Entretanto, uma das pesquisas pode ter encontrado as primeiras evidências de que essas partículas fundamentais estão presentes no universo. Veja também. Paradoxo quântico levanta questões sobre fundamentos da realidade. Computação quântica. Átomos gigantes aumentam confiabilidade. Mecânica quântica pode ajudar a prever comportamento humano. Cientistas salvam gato de Schrödinger ao resolver paradoxo da física. Para Stephen Hawking, descoberta do bóson de Higgs custou uns $100. Cientistas já propuseram uma infinidade de partículas candidatas à matéria escura, que compõe até 85% do espaço e fornece forças gravitacionais para a coesão de astros e galáxias. Dentre as possibilidades, configuram os bósons escuros. Diferentes de outras partículas fundamentais, como os fótons e os gluons, no entanto, esses bósons apresentariam interações muito fracas com a matéria comum. Modelos teóricos propõem que as partículas escuras seriam virtualmente trocadas entre os elétrons e nêutrons de um átomo, de forma a induzir pequenas forças entre eles e alterar as frequências de transição dos átomos. Os dois grupos de pesquisadores investigaram as diferenças na posição de elétrons nos níveis de energia de diferentes isótopos, isto é, variantes de um elemento químico que compartilham do mesmo número de prótons e se diferenciam pela quantidade de nêutrons. Os experimentos, no entanto, envolveram substâncias diferentes. Uma equipe da Universidade Aarhus, na Dinamarca, analisou as reações de 5 isótopos de cálcio, enquanto cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, estudaram 5 variantes de térbio. O modelo padrão de física das partículas prevê que a representação da medição do deslocamento de isótopos deve resultar em um modelo de linha reta. Foi o que aconteceu nos estudos da Universidade Dinamarquesa. Por outro lado, os resultados do grupo de cientistas do MIT indicaram um desvio de linearidade, que pode representar a influência de bósons escuros. Apesar disso, ainda é muito cedo para conclusões, uma vez que a oscilação é consistente com um tipo de correção matemática chamada Quadratic Field Shift, que poderia levar ao modelo previsto na teoria padrão das partículas. O fato de um estudo ter identificado uma anomalia e outro ter chegado a um resultado previsto é apenas um dos muitos mistérios que pesquisadores ainda devem lidar. No entanto, embora ainda sejam necessários muito mais dados e experimentos para comprovar a existência dos bósons escuros, pistas sobre a matéria escura já são motivos de entusiasmo para a comunidade científica, como pontua o site Science Alert. Via ScienceAlert/APS Physics. Evidência de um bóson escuro que une a galáxia possivelmente foi encontrada. Bóson escuro. 2 pesquisas experimentais em busca de pistas de uma partícula, o bóson escuro, que evita que galáxias inteiras se separem, foram publicadas com certos resultados que se contradizem. Um deles saiu de mãos vazias, e o outro nos impulsiona a continuar na busca. Os bósons escuros são candidatos à matéria escura com base em partículas portadoras de força que, na realidade, não possuem muita força. Ao contrário dos bósons costumeiros, como os fótons que ligam as moléculas e os gluons que mantêm os núcleos atômicos unidos, uma troca de bósons escuros pouco afetaria seus arredores. A composição do universo. Se eles existissem, por outro lado, sua energia coletiva poderia ser responsável por formar a matéria escura, a massa excedente indetectável que fornece a gravidade extra necessária para manter nosso universo de estrelas em suas formações familiares. Infelizmente, a presença de tais bósons seria tão detectável quanto um sussurro durante um temporal. Para um físico, no entanto, um murmúrio pode ser suficiente para ainda ser perceptível, se o experimento certo for elaborado. O físico diz que não existe matéria escura, apenas muita informação no universo. O experimento em busca do bóson escuro. Os 2 estudos, um liderado por pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology, MIT, TUSA, o outro pela Aarhus University, na Dinamarca, buscaram alterações diferenças sutis na posição de um elétron em um isótopo conforme ele saltava entre os níveis de energia.
Se o elétron oscilasse, isso poderia ser sinal de um cutucão de um bóson escuro. O bóson escuro, em teoria, viria de uma interação entre o elétron em órbita e os quarks que formam os nêutrons no núcleo do átomo. A equipe liderada pelo MIT usou um punhado de isótopos de térbio para seu experimento, enquanto o cálcio foi o elemento utilizado pela equipe da Universidade de Aarhus. Os dois experimentos alinharam seus dados em um tipo de gráfico específico para medir esses tipos de movimentos em isótopos. Embora o experimento baseado em cálcio tenha aparecido conforme previsto, o gráfico de térbio estava desativado, com um desvio estatisticamente significativo na linearidade do gráfico. Matéria escura e energia escura, o que é? A única maneira de confirmar o bóson escuro. Isso não seria motivo para comemorar. Por um lado, embora um bóson pudesse explicar os números, o mesmo poderia acontecer com uma diferença na maneira como eles realizam os cálculos, um tipo de correção chamado de deslocamento quadrático de campo. Exatamente a causa de um experimento ter observado algo estranho e outro não haver descoberto nada, também precisa de uma explicação. Como sempre, precisamos de mais dados. Muito mais. Mas descobrir exatamente o que constitui mais de um quarto do universo é uma das maiores questões da ciência. Portanto, qualquer pista em potencial será entusiasticamente investigada. Adicionar novos tipos de partículas portadoras de força ao modelo padrão não é impossível na física, mas encontrar uma seria uma notícia espetacular. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.